e a sua mente e o diabo, que às vezes a gente fala que é o diabo, né? Mas às vezes é a nossa mente. Vai fazer de tudo para que você não dê continuidade à série de ministrações que você vai ouvir aqui. Mas se desafie. Se desafie porque, de repente, você não tem a família que você gostaria de ter. Mas existe uma família ideal de Deus para você. Não existem famílias perfeitas. Mas a família ideal está no projeto de Deus. Lá, na nossa família, é que nós somos feridos. Que nós sofremos, às vezes, a rejeição, o abandono. Nós deveríamos ter companhia e não tivemos. Nós deveríamos ter sustento e, por vezes, não tivemos. Nós deveríamos ter apoio e lá, de repente, nós não tivemos. Mas também é em uma família que Deus escolhe curar a sua família. Na família de Deus, as nossas famílias são curadas. E esse plano de Deus é tão maravilhoso. Obrigada, Papai do Céu. Nós vamos falar de família 5.0. Por que família 5.0? Nós estamos vivendo num momento tecnológico, sim ou não? E tudo aponta para a tecnologia. E esse conceito de 5.0 diz assim, lá para a sociedade, né? É um conceito que diz assim, a tecnologia para o ser humano, não o ser humano para a tecnologia. É o que deveria. Antes, o que acontecia? As famílias eram atacadas, além de dentro, elas eram atacadas principalmente de fora para dentro. Hoje, para trair, vou usar aqui o meu, sabe Deus onde está, mas pode ficar com o seu, eu fico com esse, que a gente conta que é. Você só precisa de um celular. Você não precisa sair de casa. Hoje, as famílias passam o tempo todo no celular. 99,9% passa o tempo todo no celular. Ah, lá na minha casa, não. Então você é 1% vagabundo. Brincadeira. Você faz parte do 1%. Meu marido fica bravo quando eu faço essas brincadeiras. Ora por mim, para sair da minha mente todas essas interferências, que às vezes... Eu sempre aviso, né, aqui, o que você vai fazer hoje? O que for bom, meu pai sempre me ensinou isso. Você vai usar 2 instrumentos hoje, a pá e a enxada. O que for bom para você... Não, mas calma. O que for bom no sentido de tudo é bom, exceto as besteiras que eu falo, tá bom? Mas você vai usar a enxada. Porque às vezes a gente não quer a palavra do Senhor. Às vezes a gente não quer aceitar aquilo que Deus está falando para nós. Então, o que for bom, você usa a enxada. E o que não for, você pega a pá e joga fora. E está tudo certo. Esses 2 instrumentos serão muito importantes para você. Principalmente quando se tratar de mim. Você está rindo, né, Mari? Safadinha. Então, esse conceito é um conceito. A tecnologia vai trabalhar a favor do homem. Não o homem a favor da tecnologia. E aí, hoje, a gente começa a falar sobre a nossa máquina. Um conceito tecnológico é, para eu colocar um sistema para operar, eu preciso ter uma máquina boa. Mas, o conceito de Deus, a máquina pode estar zoada. Se eu fazer o download do Evangelho, ele coloca tudinho no lugar. Então, hoje nós vamos falar sobre fazer o download correto, o download do Evangelho.
disso, eu vou falar algumas coisas. Tem uma caneta para mim, alguém para me ajudar? Porque, segundo a colunista do Terra.com, Rosa Ferreira, com a mulher dona do seu próprio nariz, a liberdade para se divorciar e, consequentemente, ter outros casamentos, um novo organograma de família começou. Um novo organograma de família está em crescente movimento. E que organograma é esse? Agora é comum a gente ouvir o marido da minha mãe, a mulher do meu pai, os filhos do marido, os filhos da mulher do pai, os filhos da mulher da mãe, o irmão por parte de mãe e por aí vai. Uma rede de parentes e meio parentes que lembra um patchwork, um mosaico. A jurista Maria Berenice Dias diz que inexistem na língua portuguesa vocábulos que identifiquem os integrantes da nova família. Então, que nome tem a namorada do pai? O filho mais velho do primeiro casamento é o quê do filho da segunda união? Madrasta. Meio-irmão. Como? O filho mais velho... Pai, tem... Que nome tem a namorada do pai? Madrasta. Né? Não a namorada do meu pai, que o namorado do meu pai é a minha mãe. Né? No meu caso. Mas em muitos casos é a madrasta. Meio-irmão são palavras que vêm encharcadas de significados pejorativos. Olha, vai vendo. Meio-irmão, madrasta, padrasto. Não servindo para identificar os figurantes desses relacionamentos que vão surgindo. Essa é a pós-modernidade. E aí, segundo o nosso Código Civil de 2022, você não vai guardar isso? 1636, nem eu guardei, eu anotei. O padrasto, a madrasta, não tem direito de interferir no exercício parental do seu cônjuge ou companheiro. Os filhos deste. Ele não tem direito de interferir. Aí a coisa já começa a pegar, sim ou não? A coisa começa a ficar feia. O filho é meu. Ai de você se encostar a mão no meu filho. E o pirralho, pecador. Ah, mas tem 2 anos, é filhote. Pecador. Ele já sabe manipular. Ele já quer ser o rei da casa. Ele já sabe. E aí começa a treta por causa dos filhos. Nós não vamos entrar em detalhes que não vêm ao caso. Na pós-modernidade, o número de divórcios no Brasil atingiu o recorde de 429.039 mil em 2022. Essas são estatísticas do IBGE, do Registro Civil de 2022. É muita coisa, sim ou não? É muita coisa. É interessante a gente olhar para essa família mosaico e saiu uma pesquisa, tem uma pesquisa que não é muito nova, de 2014, que fala que, olha só, perguntaram para 2.000 britânicos divorciados em 2014. Qual que é o problema? Falta de comunicação, medo de falar e apontar um problema que pode iniciar uma discussão. Ei, essa série é para você que é casada, para você que não casou ainda, e para você que é divorciado, separado. Ou seja, essa série é para nós todos. Para você que vai se casar, é para nós todos. Qual que era o problema? Medo em falar. E às vezes no namoro a gente já tem essa dificuldade, né? De falar, de expor. Fala agora, que vai dar ruim depois. Fala agora. Porque quando chega no púlpito, fale agora ou cale-se para sempre. A gente cala para sempre o que não é para calar para sempre, né? Preguiça emocional de insistir em um relacionamento. Ah, deu. Ai, não aguento esse cara. Ai, já tentei de tudo. Ai, não dá. Ele isso, ele aquilo. Ele deixa a toalha em cima do sofá.
Nesse caso sou eu. Ele, sei lá o que ele faz. Você vê como ele é quase perfeito. Perfeitinho. Ele não fez comida para mim ontem. Eu não estava em casa, né? Eu estava aqui comendo hot dog. Incutir no outro o que ele deveria saber. Eita, isso é ruim. E aí, em 2014 também, revelou-se o quê? Que 54% das pessoas que se divorciaram se arrependeram. Mais do que a metade. E voltar atrás para um relacionamento é tão difícil, né? Perdoar é tão complicado, tão difícil, né? 21% só, olha, 54% se arrependeram. 21% só se reconciliaram. Porque é difícil. Não é fácil retomar, começar de novo. O que você faria para salvar a sua família? O que você faria para salvar a sua família? Pensando no quê? Pensando que existe uma família ideal. Pensando que a sua família precisa de você. Aí tem um cara aqui, o Stephen Kunitz, que ele deu algumas sugestões para a gente salvar a família. E ele falou assim que o segredo é: renove o seu casamento. Não procure um novo. De tempos em tempos, volte a namorar, a cortejar, a seduzir e ser seduzido com o Kindle Oasis. Essa parte é só para Antônio Carlos. Saiam para dançar. Não sabe? Entra na escola. Ah, eu não sei dançar. Entra na escola com ela. Ai, Arlete, essas dicas aí. É o Stephen que está dando a dica. Há quanto tempo vocês não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para ter atenção? Olha o tanto de irmão aí que está aí que pode ficar com seu filho aí, ó. Ficar o final de semana com seus filhos. Pode passar. Percam peso. Mulher e marido que se separam é estatístico. Podem perder 10 quilos no único mês. Tem gente que vai querer se separar, né? Ei! Você pensou nisso, né? Deixa eu dar uma dica, aí ele vem. Mas por que vocês não podem conseguir o mesmo juntos? Por que a gente faz isso conosco, né? É muito engraçado isso, quando acontece. A pessoa aparece, mas o que aconteceu? O que você fez? Eu separei. E se agora você achava que precisava emagrecer? Aí qual é a resposta? É que agora eu estou na pista de novo. Não quer reconquistar, seduzir novamente. Próximo, a música sertaneja, né? Próximo. Depois você procura, é engraçado. 6, procura não. Aí, tá vendo? Eu falei que você tinha que usar pá. Faça de conta, cadê os 6? Faça de conta que você está num relacionamento novo, namorado novo, namorada nova. É. Porque quando você está com alguém novo, você frequenta novos lugares. Não é toda vez a Laica. Você vai em outra padaria, entendeu? Você vai lá no Brooklyn para comer o mesmo pão por um valor mais caro, sabe? Você faz umas coisas assim para dar uma alegrada. Você me paga, Welitinho, 6. Vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher e marido por 30 anos. Isso ele está dizendo. Não aguenta com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com o mesmo batom, os mesmos amigos, as mesmas piadas. Renove o seu ciclo de amizade. Saia com gente nova. Saia com gente diferente. Ouça uma nova história. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto. Falei para o Antônio Carlos ser meu personal trainer, mas ele
Aí a barriga fica aqui, irmão. É culpa dele. A gente sempre tem que pôr a culpa em alguém, né? Nunca é nossa responsabilidade, é o outro. É o outro. Lembra? Desde o Éden. Adão, cadê você? Deus procura primeiro pelo Adão. Porque quem comanda não são as que vão nutrar. Quem comanda e deveria comandar é o papai da casa. E aí Deus pergunta, cadê você, Adão? Adão, eu tive medo. Ai, Deus, eu tive medo. Ah, foi a mulher que me deu. Você viu? Você me deu aquela mulher, ainda põe a culpa de Deus, né? Foi a mulher que você me deu que fez eu comer do fruto proibido. Sempre a culpa é outra. A culpa é do meu pai. Se hoje eu não sou formado e tal, a culpa é do meu pai. Se hoje eu não sou foi porque meu pai não me deu oportunidade. É porque minha mãe não me amou, meu pai não me amou, meu patrão não me deu condição de evoluir na empresa. A responsabilidade sempre é do outro. É síndrome do Éden. Gênesis capítulo 1. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas. Você faz isso constantemente no trabalho. Você quer crescer, você quer evoluir, aí você começa a estudar coisa nova, você começa a falar de forma adequada, você vai trabalhar mais arrumadinho. Alguns, né? Não é o meu caso. A gente faz coisa que, quando a gente está afim, quando eu estou afim, vou falar na primeira pessoa, eu faço coisas. E não fazer coisas diz a respeito de onde está o meu coração. Próximo. 9. Descubra um novo homem ou a nova mulher que vive ao seu lado. Lembre-se, Deus sempre está ao seu lado. Sempre. Sempre esteve ao nosso lado. Sempre. Mas, às vezes, nós nos deitamos como se não tivesse ninguém ali. Às vezes nós entramos na nossa casa, com a nossa família, como se ela não estivesse ali, como se ela não existisse. Porque nós vamos para a tecnologia, a nova série. Ah, não, mas são as notícias do jornal. Ah, mas são... Sempre a gente tem uma coisa para ver. Lembra que eu falei? Agora a destruição não vem através de uma pessoa necessariamente. Ela vem da palma da nossa mão. Ela vem das multitelas que nós usamos agora. Quando não é o celular, é a TV. Quando não é a TV, é o computador. No trabalho estamos no computador. Em casa estamos na TV, no celular ou no computador também. Ou tudo junto, né, pastor Floriano? Os dois juntos. Ai, ai. Difícil. Difícil porque eu sei que muitos de nós estamos feridos por causa dos relacionamentos. Muitos de nós estamos doloridos. Muitos de nós colocamos a expectativa muito alta no outro. Se ele mudar, se ela mudar, aí sim, a nossa vida na nossa casa vai mudar. Aí sim eu vou ser feliz. O que você faria para salvar a sua família? Filhinho, o que você faria para salvar a sua família? Essa pergunta é para você também. A responsabilidade minha é salvar a minha família? Não. A minha responsabilidade como filho é honrar meu pai e a minha mãe. Ensine-os a eles o verdadeiro sentido de família e lar. Vou ler de novo 9. Descubra um novo homem ou a nova mulher que vive ao seu lado. Em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Ai, cansei dessa. Cansei dessa de 30. Quero 2 de 15. E agora que eu fiz 30, né, anos. 30 que eu fiz 20, vou fazer esse ano 30 que eu fiz 20, amiga. Vai começar a pesar, né? Tomara que não.
Tá vendo? Tira isso, não importa. Só para quebrar o gelo. Saiba que seus filhos o respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos. Então, quando eu decido me manter unido, quando eu decido me manter com o meu marido, eu estou dizendo para a minha família, para os meus filhos, é possível vocês terem um relacionamento estável e é possível crescer juntos. O maior presente, pai, que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. E o melhor presente, mãe, que você pode dar para os seus filhos é amar o pai deles. Porque você odiando, você quebra um vínculo tão importante. A palavra de Deus diz que os filhos clamam pelo pai. Não importa aonde ele vai e que idade ele tenha. O filho clama pelo pai. E é por isso que a gente precisa acertar as contas com o nosso pai terreno. Independente de qual seja a mancada que ele deu. Independente se ele me abandonou, se ele foi um zero à esquerda, porque às vezes tem pais que são zero à esquerda, eu preciso aceitar as contas com ele. Porque senão meus próximos relacionamentos não serão saudáveis. Eu não vou responder de forma adequada aos próximos relacionamentos. Estou demorando muito tempo nisso. Sabe por quê? Vou contar um segredo. Quando fica essa musiquinha assim, atrás de mim, aí vai me deixando assim, Mas é ótimo. Não. Para não. Não para, não para, não para não. Para não. É que eu fico agitadinha, irmão. Aí. O que você faria para salvar a sua família? Então hoje Deus te trouxe aqui para fazer um convite. Faça um upgrade. Ai, ela tá chata hoje, né? Tantos termos tecnológicos. O que é esse termo? Cadê a Edith? É a Tica. Ah, estão ali. O que é esse termo? Upgrade, Tica. Quer dizer assim, que eu vou subir um degrau. Eu vou... Não se trata de uma renovação do conceito familiar, quando a gente fala da família 5.0. Porque nós, como cristãos, já sabemos qual é o conceito de Deus para uma família. Né? Uma família que se ama, que se respeita, que um cuida do outro. Mas nós temos o desafio hoje de avaliar o que vivemos hoje, renovar, reorganizar e alinhar o que está desalinhado. E não dá para fazer isso sem olhar para a nossa família. Não dá para fazer isso fazendo de conta que está tudo bem quando não está. Olha, você me fere quando você fala assim. Você me fere quando você faz assim. Eu não gosto que você faz assim. Lembra, lá no começo, o Stephen falando? A comunicação. Nós fugimos da comunicação porque, no fundo, nós queremos permanecer no lugar confortável de que a minha vontade seja feita assim na terra como no céu. É a minha vontade que tem que valer. Não é a vontade do meu filho, nem do meu marido. Não é a nossa vontade. É a minha. Então, a gente quer subir. Quando a gente vai fazer um upgrade, falando tecnologicamente, a gente promove uma faxina. E quando a gente faz esse upgrade, deixa o software mais leve. O hardware roda mais rápido. O que quer dizer isso? No nosso caso, a gente caminha mais leve, mais rápido. Vai focado para o objetivo. Olhe, lembra da mochila? A gente vem numa constante falando sobre coisas e para chegar até aqui, aí eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. João, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Nós vamos ler ali no telão, para você que marca
Pode marcar. A gente sabe muito pouco sobre nós mesmos. Nós estamos na era da intoxicação digital. Você ouviu isso? Nós estamos na era da intoxicação digital e do adoecimento emocional. Mendigos emocionais. É assim que estamos. Uma crise depressiva e existencial profunda está abalando as estruturas das nossas famílias e nossas. Qual que é a natureza dos nossos pensamentos e das nossas ações? Por que a gente anda tão ansioso? Por que a gente está tão ansioso? Por que dentro da nossa casa tem tanta ansiedade? Por que dentro de você tem tanta ansiedade? Sabendo que você é um filho amado de Deus, que vai para o céu. Sabendo que o seu lugar está garantido no céu. Tem gente que não lhe falta nada. E ele está ansioso. Ele não encontra mais prazer, ele tem a comidinha, a caminha para dormir. Irmão, o que a gente precisa mais se a gente come, dorme, trabalha? Ele não precisa mais. Olhando assim rapidamente. Mas mesmo assim estamos ansiosos. Mesmo assim estamos depressivos. Mesmo assim estamos doentes. Porque a gente não entendeu ainda que isso aqui tem feito muito mais mal do que benefício para nós. A gente não entendeu, não compreendeu ainda. E por isso que tem um convite para nós fazermos o upgrade. Não é esse sistema que vai operar aqui. Ou não deveria. Teve uma radical que falou para mim: tia, eu estou sem celular, meu Deus. Eu estou sem vida, tia. E agora, faz uma semana que eu estou sem celular. Se ficasse mais uma semana, ia morrer, não é? Nós vamos para a nossa casa, eu vou para a minha casa, e continuo ainda trabalhando. Ah, mas se eu não responder hoje, o mundo não vai acabar. O mundo não gira em torno de mim. Mas às vezes a nossa dependência é tão grande, a gente não quer olhar para nós, eu não quero olhar para mim, então o que eu faço? Ai, deixa eu cuidar das pessoas, deixa eu atender as pessoas, as pessoas precisam de mim, falou Jesus Todo-Poderoso. O Espírito Santo não pode fazer nada, né? É você que tem que fazer. Nós somos sim colaboradores, cooperadores do reino de Deus. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer o que precisa. E aí, deixa eu dizer para você, eu e você, precisamos descansar. Eu e você precisamos descansar. Olha, minha amiga, nem trabalha, tem o cachorro que eu queria ter, o celular que eu queria ter. Olha lá, está viajando de novo. E eu aqui, ó, R$10 no banco. Me comparando o tempo todo. Me comparando o tempo todo. Piora tudo quando a gente entra no Instagram do Neymar. Está lá o cara, fazendo um jardim no meio da casa dele. Ô, Neymar, lembra de nós aqui, ó. Estamos nos comparando o tempo todo com o outro. Estamos sofrendo, e pior, nós não sabemos por que nós estamos tão ansiosos, tão dodói. Porque nós estamos dodói.
Só que o Papai do Céu trouxe hoje a gente aqui para dizer assim: se eu estiver na casa, vai ter cura. João capítulo 2, do verso 1 ao 4, 10 e 11. Olha, tá vendo? Vamos lá. O nosso norte, o nosso mapa é a palavra de Deus. A gente pode ler 1000 livros. A gente pode fazer 1000 coisas. Consultar 1000 terapeutas. Se nós não fizermos o download do Evangelho, ou seja, nós não colocarmos para operar no nosso sistema aquilo que o Papai do Céu planejou para nós, nós vamos ficar ansiosos, tristes, deprimidos, oprimidos. Sabe o que o inimigo da minha alma quer? Que eu fique lá, deitadinha, pensando: será que a minha igreja me ama? Será que as pessoas me amam? Será que as pessoas contam comigo? Será que minha mãe está bem? Meu pai está bem? Será que os membros do meu GR, os membros da minha igreja, você pode falar minha igreja, tá? Porque a igreja é sua. Quando eu falo minha, não é porque ela é, mas é porque é minha casa, o meu corpo, é meu, esse corpo. Estão bem? E fico lá deitado. Ele quer que eu fique lá e que eu não cumpra o propósito. Ei, deixa eu dizer para você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você se movimente. Não deixe a angústia, o medo, a depressão, a tristeza parar você. Porque esses sentimentos vão querer parar você, vão querer dominar você. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Primeiro, por que Maria foi falar para Jesus? Jesus, por acaso, era viticultor? Não, nessa palavra que fala, né? Aquele que cuida do, sei lá. Ele era o cara que vendia vinho, que tinha um vinho, enfim. A mãe de Jesus foi. E aí Jesus responde: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muita gente lê isso e fala assim: nossa, Jesus, que Jesus bravo, né? Que braveza de Jesus. Não, volta. Antes. A minha hora ainda não chegou. Quando Jesus está falando isso, volta lá, pode deixar lá. Quando Jesus está de brincadeira, hein, Riquelme? Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, ele não está sendo mal educado com a mãe dele. Ele está dizendo: o que a gente tem em comum? O que a gente... Foi traduzido aqui de uma forma meio errada. Mas o que a gente tem em comum com essa coisa? Maria, o que está pegando? Calma, Maria. Você se ligou no movimento, né, Maria? Ou seja, Maria já tinha percebido que Jesus era o Cristo. Ela se ligou. O que nós temos em comum, mulher? Você está ligada que a minha hora não chegou ainda. Calma. Você está ligada? Não. Ele fala: a minha hora não chegou ainda. Você já está querendo que eu apronte aqui? Sabe assim? Já está querendo que eu apronte aqui. Está querendo dar carteirada só porque é minha mãe. Próximo. Maria não pergunta nada. Volta. Tá certo? A gente estava no 6? Volta só um pouquinho. O que temos nós em comum, mulher?
a minha hora ainda não chegou. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais. Ela não falou nada. Ele não falou nada. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto das 6 horas, ali perto havia 6 potes. Eu tinha guardado a quantidade de líquido que enchia esses 6 potes. Mas eu não anotei. Mas era muito. Para encher aqueles 6 potes, precisava de muita água. Muita. Era um tipo de pote de pedra usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Ia muita água. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Já está na versão certa aqui. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Agora imagine, se era uma porrada de litro, eles iam passar por algum lugar. E Jesus dá uma ordem. Jesus é muito discreto, né? Ele dá uma ordem e já estamos no próximo. Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Ele não passa por cima de ninguém. Todo discreto, leva lá. Tem todo o poder, mas se submete. Aprenda essa com Jesus. A humildade. E eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: noivo, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, já estão muito loucos, versão Arlete, depois que já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou-se assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre, o primeiro contato que os discípulos tiveram com a glória de Deus, com o poder de Deus, foi numa festa. Jesus gostava de festa. Próximo recado. Tem uma verdade inquestionável que eu e a minha família e a sua família precisa saber. O vinho representa a alegria. Vinho na Bíblia representa a alegria, principalmente nesse texto aqui. A falta de alegria dentro da casa, deixa eu corrigir aqui. Nesse texto, vinho representa a alegria. Tá bom? A falta de alegria dentro da casa de uma família pode acabar em sofrimento. Pensa. Está todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo achando que vai fazer e acontecer, e daqui a pouco a água começa a subir. Estava todo mundo alegre, estava todo mundo feliz. Tinha gente que ia casar, estava preparado para o casamento. E a água levou a noiva, e o noivo junto. Família. Tem membros de família que ficaram somente uma pessoa. O sofrimento, um acidente. Sabe, um acidente inesperado. Essa semana eu estava conversando com o senhor da lanchonete. E eu vi que ele estava meio dodói, eu já conheço ele um pouquinho. E eu falei: e aí, seu Nelson, o que está acontecendo aí? Essa semana vai fazer 3 anos que a minha véia foi embora. Aí eu, muito curiosa, só aumentei o choro, né? Falei: mas como foi, seu Nelson? Para que eu fui, né, por esse caminho? Mas eu queria saber. E ele disse assim: olha, ela estava muito bem. Ela estava ótima. Foi naquele momento do Covid. Ela estava ótima. De repente, ela teve um ataque no coração. E não deu tempo. Ela foi embora e nunca mais voltou. O sofrimento tira a alegria da casa.
A outra coisa que tira a alegria da casa é a decepção. Estava todo mundo alegre, todo mundo feliz, achando que estava todo mundo na mesma vibe. Aí alguém decepciona o outro. Nunca esperava que fizesse isso comigo. Eu nunca imaginei que você faria isso comigo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ei, a decepção não vem dos nossos inimigos. A decepção não vem de quem nós não conhecemos. Quem nós não conhecemos, a gente já não espera coisa boa, sim ou não? A decepção vem de quem nós amamos, de quem deveria nos amar, quem prometeu nos amar, quem fez uma aliança comigo, quem permitiu que eu viesse à vida, que me teve. A decepção vem ali. A outra coisa que tira a alegria da casa é: eu não vou terminar essa ministração nunca nesse ritmo. Mas tudo bem, vamos lá. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem firme aí. Vou beber água. O pecado. O pecado é uma coisa que tira a alegria da casa. O pecado, ele entra devagarzinho e vai ruindo, que a gente não percebe. A decepção é pá! Né? O sofrimento também, sofrimento a gente não dá conta, né? Quando a gente vê, a gente acredita no filho, dá 1000 oportunidades para o filho, aí ele vai e decepciona de novo. O pecado, ele vai corroendo devagarzinho. O diabo faz a estaquinha dele lá, coloca lá, e só vai batendo. Pá, pá. Quando a gente vê, já perdeu a alegria. Já não tem mais alegria. Pode ir para o próximo, Riquelme? Só que, nesse texto, a gente percebe uma coisa importante, que às vezes passa desapercebido. Com certeza a gente já percebeu e talvez esqueceu, mas talvez você só viu isso hoje, nesse texto, que é: Jesus e seus discípulos, tem uma palavra grega aqui para essa palavra convidados, que é kaleo. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Lembra? Jesus não entra onde ele não é convidado. Não foi a mãe de Jesus que levou Jesus. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para essa festa. Kaleo, o convidado, é chamar pelo nome. O convidado, esse kaleo aqui, é intimidade. O noivo, a noiva, tinham intimidade com esse Jesus. E fez o quê? Convidou Jesus para o seu casamento. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, ao fazer o download do Evangelho, ao olhar para o Evangelho, é que eu não posso deixar Jesus como coadjuvante. E quando Jesus é coadjuvante? A semana inteira eu vivo a minha vida como eu quero, a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E como é isso? Às vezes a gente pensa que deixa a vida me levar, a vida leva eu vou beber, eu vou lá. Para nós cristãos, deixa a vida me levar, a vida leva eu não trago Jesus para o centro da história e os meus filhos não oram, eu não oro, eu não busco ao Senhor, eu não clamo ao Senhor, Jesus não é o centro. Eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para Jesus, você vai tomar decisões erradas na sua vida. Quantas vezes eu decidi fazer coisas e fiz coisas pelo meu ego, pelo meu orgulho. E o que aconteceu comigo? Deu ruim. Só prejuízo. Todas as vezes que eu descumpri a palavra, eu quebrei a cara, literalmente. Aos 12 anos, quando o seu irmão voltar, você volta da festa.
Vocês vão, mas quando seu irmão voltar, moleque chato. Dava 5 minutos nele. Vamos embora. Na hora que a festa estava ficando legal. Tinha bolo para cortar ainda. O menino queria vir embora. E qual era a ordem? Na hora que o seu irmão for, você vai. Estou com raiva disso. Confessei. Estou leve. O que eu fiz? Eu vou embora. Então você não vai, eu vou embora. Foi embora lá com a irmã. E eu fiquei lá. Fiquei brincando de... Como é o nome daquilo? Agacha-agacha. E tinha uma laje bem alta. Muito alta. Estavam fazendo ainda essa rua aí, Dário Vilares Barbosa? Estavam fazendo ainda. A calçada não tinha sido encaixada ainda. Ela ficava assim, ó. Sabe aquele tampão? Ficava assim. O que eu fiz? Brincando na laje? Agachei. Mas agachei depois da laje. Quebrei o maxilar superior e inferior. 12 pontos. Esse queixinho aqui lindo e maravilhoso que Deus me deu. Eram 6 pontos aqui fora e 6 dentro. E o médico disse, vai dar ruim, mãe. Ela não vai aguentar ficar com os dentes na boca. Mas Deus é bom para mim, né? Ó. Corta. Fecha parênteses. Não vou mostrar nem todas as vezes que eu dei mancada com Deus. Porque não posso abaixar a calça aqui, né? Porque é indecente para os irmãos. Tem uma cicatriz aqui. Daqui, aqui embaixo. Eu fiz uma tatuagem por cima para cobrir. Lá na minha adolescência. A gente faz cada coisa, né, irmão? Como Deus é bom, meu Deus. Aí o corte é daqui, aqui e daqui, aqui. E dessa vez, Jesus ia me levar. Mas aí eu fiz uma oração forte. Não tinha 318 pastores na minha igreja naquela época, mas tinha a irmã Vânia, a irmã Vera, que era de oração. E orou e Deus deu uma nova chance. E catou eu. Tudo isso para dizer que fazer a coisa do jeito errado, do jeito que não está na palavra, dá errado, dá B.O., dá ruim. Vamos lá. Tim Keller é um autor que eu gosto bastante. Ele diz algo muito importante, que nos círculos cristãos, ou nas igrejas, é comum presumir que o evangelho é algo basicamente para as pessoas que não são crentes. Porque o significado de evangelho é... Falamos isso na aula passada, terça-feira. Eu tinha esperança que alguém que estava na aula, terça-feira, respondesse. Evangelho é o quê? Aleluia, boas novas. É isso que o evangelho é. Nós vemos como o ABC das doutrinas básicas. Uma doutrina que a gente entra no reino de Deus. Nós costumamos supor que, uma vez convertido, nós não precisamos mais ouvir, estudar ou entender o evangelho. Mas sim, a gente precisa de um material mais avançado. E que material é esse? É o livro do Tim Keller, é o livro do Ed René, é o livro... Tanto livro... Max Lucado. Não, eles falam que o Max Lucado é muito amorzinho, não é teológico. Eles têm um ranço do Max. Joyce e tantos outros. O que não falta é livro, irmão. A gente procura algo mais avançado quando Deus quer falar comigo e com você. Tem bastante coisa boa, mas tem bastante coisa, irmão Roberto, dessa autora, que foi prejudicado, que está fora. Aí, quando nós deveríamos fazer esse download.
Porque quando você lê, Deus vai trazer algo para você. Isso é muito louco. Que não foi para mim. E aí, ao você compartilhar isso com outro, porque aquilo que Deus vai trazer para você tem a ver com a sua dor, tem a ver com o remédio que você precisa tomar. E você tomando esse remédio da palavra de Deus, você vai poder compartilhar lá no seu GR, compartilhar lá no seu trabalho, e aquilo vai ter poder. Por que vai ter poder? Porque o remédio primeiro curou você. E quem está te ouvindo, está vendo a verdade desse evangelho acontecendo dentro de você. É por isso que o evangelho, irmã Madalena, precisa ser... precisa ser comido. Por isso que o evangelho precisa ser meditado. Porque o remédio para mim e para você está ali. O evangelho é a abecedário da vida. Mais uma coisa que ele fala. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, ele é a maneira pela qual se vive no reino. É a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. Tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. Isso quer dizer que não tem a ver com eu simplesmente levantar a mão e aceitar Jesus e participar de reuniões no domingo. Não tem a ver com eu levantar as minhas mãos, dançar para Jesus, cantar para Jesus e tal. Tem a ver com eu saber o meu lugar no reino. Tem a ver com que esse evangelho é que dirige a minha casa, a minha vida, as minhas ações, a minha... Por que tem gente que fala assim, ixi, se for ser crente igual a Mariazinha? Aqui não tem Mariazinha, né? Por isso que eu usei a Mariazinha. Tem a minha mãe, mas ela não é Mariazinha, ela é Mariazona. Se for para eu ser crente igual a Mariazinha, eu prefiro nem ser. Sabe por quê? Porque nós falamos do evangelho, levantamos a mão, vamos no domingo, mas a nossa semana é distante do evangelho do reino. Forte, né, Ronaldo? Ouvi aqui você falando forte. É forte. É forte. É forte. Porque nós amamos o que está longe e odiamos o que está perto. Vou repetir aqui. Mandamos água, roupa para o Rio Grande do Sul. Mas não sou capaz de abraçar o meu pai e a minha mãe. Não sou capaz de falar desse evangelho, custe o que custar para a minha família, para os meus parentes, para o meu vizinho. Porque eu sou um mendigo que encontrei o pão. Primeiro, o pão vivo que desceu do céu. É forte isso, mas Deus está repetindo para mim e para você, porque nós precisamos viver o evangelho do reino. Porque esse evangelho do reino é que vai nos fazer famílias fortes. E famílias que impactarão outras famílias. Famílias que não pensarão, não praticarão a religião do umbiguismo. Minha mãe, minha casinha, meu carro, meu filhinho, meu cachorro e meu vizinho que morra. Ah, mas meu vizinho está tão bem. Você acha que o evangelho é só para pobre, miserável e para quem está doente, aquele doente que a gente vê, sabe? O evangelho é para todo homem e para o homem todo. Família 5.0. O evangelho trabalhando, olha como é diferente. Até o evangelho, até Deus. O evangelho trabalhando ao nosso favor. Em nós. Em nós. Pode ir para o próximo, Riquelme. Já falei essa parte? Que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, vinho, alegria. Volta, pode. Agora a pergunta é, quem você acessa
Quem você busca quando percebe que já não existe a alegria em sua família? Ou no seu casamento? O que você busca? O que você busca? Um amigo? Uma amiga? O que você busca? Vai para o próximo. Próximo, Riquel. Antes. De novo, agora é o C.S. Lewis. Está nessa sequência? Pode pular no C.S. Lewis. Obrigada. Deixa no C.S. Lewis. Normalmente, escuta aqui, homem, principalmente para você. 99%. Nós que somos na liderança, que somos pastores, estamos normalmente em contato com as pessoas. 90% das mulheres, geralmente, são as mulheres que procuram ajuda. Quando o casamento está sem alegria. As mulheres que vão lá procurar ajuda. Elas que vêm pedir orientação, elas que vêm pedir conselho. E os homens não. Sabe o que os homens fazem? Eles vão para a internet. Sei lá por quê. Aí você vai dar um Google e aí vai responder assim: como eu posso ajudar a minha mulher? Ou ajudar meu casamento? Aí você vai encontrar a resposta. Se sua esposa faz estas 15 coisas, nunca separe dela. Essa é a resposta que eles vão dar. Para os homens. 15 coisas, eu nem me atrevi a ver que 15 coisas são essas. 15. Não é uma, nem duas, nem três, não. Tem que ser 15 coisas. Não se separe dela. Aí você baixa mais lá o Google. 19 atitudes admiráveis de uma mulher que deixam seu homem morrendo de medo de perdê-la. Coisas que o homem precisa saber sobre as mulheres. É a resposta que vem no Google. Vocês estão ferrados. Se for procurar ajuda lá, o negócio é feio. Eu acho que não é só 30, não. Brincadeirinha. Nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo os seus bolinhos de areia no asfalto, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Está tudo bem aqui. Estou confortável, está tudo bem. Nós nos contentamos com muito pouco. Pouco diante daquilo que Deus tem para nós. Da grandeza das coisas que Deus tem para nós. É muito pouco. Próximo. Para nós hoje. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Faça o download do Evangelho. Siga as instruções de Jesus. Arlete, mas eu não estou entendendo. Mesmo que você não entenda, faça. É o conselho que eu dei para Ana Clara numa conversa de café da tarde. Mesmo que você não entender nada que Deus está mandando você fazer, façam. Para que Deus quer que pegue os potes de água? Tanto pote, acabou o vinho, não tem vinho. Encha os potes com água, Ele dá a instrução. Agora leve ao encarregado da festa. Para que isso? Não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo as instruções, irmão. Quando Deus te der uma instrução e Ele dá para aqueles que andam no Evangelho, Ele dá. Ele é muito claro para mim e para você. Você ouve. A grande questão é a obediência.
Porque ouvir, nós ouvimos. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a instrução dele. Agora imagine se esses homens não tivessem obedecido à instrução de Jesus. A festa ia acabar mais cedo. Não haveria alegria na festa. Segunda coisa, confie que Jesus tem o melhor para você. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Um dos grandes problemas nossos é que vai vir alguma coisa boa de Deus para mim? Ai, está demorando. Tem até um ditado que diz assim: enquanto não vem a pessoa certa, vou me divertindo com as erradas. Frase de caminhão. E tem gente que toma para si. E vai ficando doente. Confie, Jesus tem um melhor para você. Isaías capítulo 1 e 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Tem gente que acha que o melhor fruto da terra é o Camaro amarelo, é a Range Rover, é o sucesso, é a fama. É paz, alegria, amor, domínio próprio, temperança. Temperança é sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas. O melhor dessa terra, irmão, não tem. A paz que excede todo entendimento e que só Deus pode dar. Porque nisso consiste o amar a Deus, o amor a Deus. Tem gente que acha que amar a Deus é fazer coisas para Deus. Nós fazemos coisa para Deus porque nós amamos a Deus. Fazer não vai mudar o sentimento dele em relação a nós. Fazer não vai fazer com que ele faça coisas para nós. Dar oferta aqui não vai fazer com que ele dá coisas para nós. Ele disse que a bondade e a misericórdia dele nos seguiriam todos os dias. É promessa dele. Eu não preciso fazer nada. Eu faço porque eu sou apaixonado. Sim ou não? Você faz porque você ama este Deus. É isso que nos move a fazer coisas. É isso que nos move a obedecê-lo, porque nós amamos a Deus. 1 João 5:3. Nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Parece que é pesado. Só parece. Parece que é difícil, mas vai. Obedece. Perdoa. Compartilha o que você tem. E você vai ver os resultados. E sendo encontrado em forma humana, o que Jesus fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus poderia, e ele até tentou, passa de mim esse cálice, Pai. Passa, porque isso aqui é pesado. Essa cruz é pesada. E o mais pesado ainda é saber que, cheio de pecado, eu vou me distanciar de ti. Essa possibilidade por segundo, Senhor, Deus, não. Passa de mim esse cálice. Mas aí ele fala: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Próximo. Terceira coisa. Obedeça até o... Obedeço hoje, amanhã desobedeço, hoje desobedeço, amanhã eu... É até o fim. Alguém traz uma garrafa de água para mim, uma forma? Hoje que vocês não deixaram preparado. Não, a Lu sabe do que eu estou falando. Lu, me ajuda nisso. Ela deixou preparadinho no domingo passado. E eu esqueci. Hoje eu lembrei. Porque não estava preparado. Esquece essa parte também. E os encheram até a... Versículo 7. Obedeça até o fim. A instrução foi: pega os potes. Pegou os potes.
A outra instrução: encha de água. Mas, versículo 7, dá para colocar o 7 aí? Não, eu vou ler, não precisa tirar daí não. Onde nós estamos mesmo? João capítulo. Versículo. E Jesus lhe disse: encheis de água as talhas, e eles encheram até a borda. Versículo 11. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou toda a sua glória aos seus discípulos. Depois disso ele foi para Cafarnaum, ele, a mãe, os irmãos. Ai, eu tenho que guardar esse versículo aqui. Para o meu irmão católico. Ai, Deus, obrigada. Eu ia ter que dar um Google, achei aqui, ó. Quem que foi? Capítulo 12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, e ele, a sua mãe e seus irmãos. Porque meu irmão católico acha que a Maria é virgem até hoje. E eu falei para ele que eu ia mostrar na Bíblia que ela não é mais. Ela foi só até ter Jesus. Depois ela teve outros filhos. Por isso que nós não veneramos a Maria. Nós não fazemos oração a Maria. Nós oramos somente a Deus. E Jesus é o nosso intercessor perante Deus. Deixa eu guardar aqui. Pronto. Obedeçam até o fim. Quando eu obedeço até o fim, Arlete, mas eu desobedeci, eu dei mancada, eu pisei na bola, eu já fiz umas coisas erradas aí pelo meio do caminho. Mas se Deus trouxe você aqui hoje, Ele está te oportunizando a começar de novo. Deus é Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Que maravilha. Que bom saber disso, papai. Eu, olhando para a minha infância, eu era uma criança muito chorona. Ai, detesto gente chorona. Calma. Calma. Sem razão. Que era o meu caso, tá? E eu era muito chorona. Esse era um jeito de eu obter o que eu queria. Entendeu? Era meu truque. Então lembra que eu falei? Pecadora mirim. Ai, um anjinho, não tem nada de anjo ali. Ali tem um pecador mirim. Ai, que bonitinha. Pecadora. Pecador. Ai, que fofinho esse anjinho. Ai, que bonitinho. Ai, ele é anjinho ainda, boca suja, mas é anjinho ainda. É pecador mirim. E aí um dos jeitos era eu pegar e chorar. Ai, tudo eu chorava. Ai, não gosto nem de lembrar. Tudo eu chorava. Porque eu queria tudo, né? Sou daquela que eu quero. Aí tudo eu chorava. E quando eu olho para minha família, eles entendiam que eu era criança, né? Deixa essa birrentinha comigo. Pode colocar naquela mesa. Ueli, tu traz aquela mesa e coloca aqui embaixo. Isso. Aqui no cantinho. E aí, o legal de eu olhar para isso é eu saber que... E eu queria trazer isso para você hoje. Obrigadão. É de que em algumas áreas da nossa vida nós somos tão criancinhas ainda. Emocionalmente. Quero fazer a birrinha. Eu quero. Nós somos tão criancinha ainda. Mas eu lembro que lá na minha família, eles continuavam me amando. Embora eu fosse aquela chorona. Ele continuava me amando. Embora eles soubessem que aquilo era uma birrinha para conseguir alguma coisa,
eles continuavam me amando. E assim, o Papai do Céu também. Ele continua com o amor dele disponível para você. Hoje é um novo dia. Quando eu convido Jesus para Ele ser o centro da minha casa, quando eu convido Jesus, não significa que não vai vir dificuldade, não significa que eu não vou ter desafio, não significa que eu não vou ser decepcionado, não significa que eu não vou passar por sofrimento, não significa, mas algo vai acontecer. Quando eu trago Jesus para dentro da minha casa, a alegria vem de volta. Eu não vou ficar lá naquele mar de sofrimento. Minha avó era minha intercessora, ela que orava por mim, ela que... Eu tinha ela como eu tinha, né? Eu sei que eu tenho muitos intercessores, mas naquele momento eu tinha minha avó como minha intercessora. Eu poderia ficar no luto para sempre. Tem gente que fica no luto para sempre e entra em depressão e não consegue mais viver. Tem gente que pira quando perde um ente querido. Mas quando aí Jesus entra, quando eu trago Jesus, quando eu lembro que sou filha amada, a alegria vem de volta. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Guarde o melhor. Jesus é o melhor. Jesus é o melhor para minha casa interior. Jesus é o melhor para minha casa, para minha família. Jesus é o melhor. Eu preciso viver esse evangelho. Não se engane, vivendo fora do evangelho, nós vamos viver infelizes. Próximo. O evangelho se espalha e a alegria de Jesus é vista. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O resultado da alegria, lembra? Deus já falou conosco sobre a alegria. E Ele vem falar de novo conosco sobre isso. No download do Evangelho, uma das coisas, Ele vem falar sobre a alegria. Isso está dizendo para mim e para você, saia desse lugar de tristeza. Você pode ser, sim, alegre. Saia desse lugar opressor, saia desse lugar, coloque Jesus dentro da casa. A glória de Jesus vai ser vista lá. O seu testemunho será dado. E a glória do Senhor será manifesta. Próximo aqui, ó. Último. A gente vai meditar essa semana. Lembra? Um mapa. A gente vai meditar essa semana. E eu vou dar um desafio, e anota esse desafio aí. Que vai ser punk para nós. Nós não vamos postar nada em rede social essa semana. Está ouvindo? Desafio. Outro desafio. Não é simplesmente postar. Nós não vamos entrar em nenhuma rede social. O mundo acabou. Agora vão me odiar para sempre. Está me ouvindo? Nenhuma no grego, no italiano, no hebraico. Nenhuma é nenhuma. Fica de bem. Fica Keisa, dedinho. Ela ficou. Agora está tudo certo. Está comigo? Eu vou ler a notícia. Você não vai ler notícia nenhuma. A notícia que você vai ler, a notícia para a sua família que você vai ler, vai ser essa notícia. Vai ser essa boa nova. Eita, que é difícil, sim ou não? Mas eu preciso entrar no WhatsApp para mandar o repertório. Não mande. Ligue. Nós não vamos mandar mensagem. Está ouvindo tudo que eu estou falando?
Nem bíblica, nem extra-bíblica, nem heresia, nada. Vou dizer por quê. Outra coisa. Sabe o que a gente faz? A gente compartilha uma mensagem que a gente não leu. A gente compartilha uma mensagem que a gente nem sabe se é verdade. A gente compartilha uma mensagem, às vezes, que está cheia de heresia. Mas eu achei legal, bonitinha. Nem meditei. Pá! Disparo. Sem contar aquelas bom dia, boa noite, Deus te ama, Deus te guarde. Sua entrada, sua saída. Os memes. Deixa eu dizer para você. Tá ouvindo? Eu sei que parece loucura. Você... atenção, eu tenho meu trabalho e eu uso o WhatsApp no trabalho. É a única exceção. No seu horário de trabalho. Estando lá no seu trabalho. Grupo de oração. Ore. A gente orou a vida inteira sem coisa. GR online. Vamos ter que entrar. Toda regra tem uma exceção. Vocês já ouviram falar isso? Essa é a única exceção. Oração da manhã. Você pode vir aqui? Pode. Você não pode? Ora na sua casa. Não precisa entrar. Não vamos entrar. Tem gente que é aí que não vai orar mesmo, né? Porque tem gente que ele disfarça. Ele entra lá e fala, tô aqui orando. Aí tá assim, ó. Amém. É isso aí, João, eu concordo. Amém, João. Hora da foto, hora da foto. Amém. Aí todo mundo começa a falar amém. Aí, hora da foto. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Vai com Deus. Oh, aleluia. Bom, esses truques eu conheço. Entenderam? A única exceção será o GR. Depois o pastor Jair vai me bater, que ele vai falar da oração. Mas nós sempre oramos. Quem é crente ora. Não precisa ninguém ficar batendo no pé dele. O horário da gente se encontrar espiritualmente é 5:30. Você sabe. Tem dificuldade para acordar? Coloca o celular. Tá bom? Tá bom? Vamos desintoxicar. E vamos ver o que Deus vai fazer aí essa semana. Amém? Nossa, como será difícil. Eu preciso mandar mensagem para o GR. Liga. Vai ser ligação. Preciso falar com não sei quem. Precisa falar com... preciso mandar... Liga. Coloca lá a mensagem. Fora do ar. Estou em outra atmosfera. Estou em outra sintonia. É outra sintonia que nós vamos ficar essa semana. Tá bom? Não fica de mal de mim, não. Vai dar tudo certo no final. Meditar. E você vai abrir lá no seu GR. Planejar o que você vai fazer. Praticar o que você planejou. E depois avaliar no GR. Lembra, o meditar sou eu. O abrir é relacional. É lá nos nossos encontros. Na casa dos nossos irmãos. O planejar, ele é também meu. O praticar também é meu. O P é meu. Só que o avaliar e o abrir, fazemos juntos. Aquilo que eu falei, eu cumpri. Oi? Upgrade. Você percebe a necessidade de renovar, reorganizar e alinhar algo na sua família. Vamos lá, é uma pergunta. Você percebe a necessidade de renovar, reorganizar e alinhar algo na sua família? Tem alguma coisa? Ou seja, de um upgrade. 2. Software.
Será que o seu software familiar não está um tanto pesado por conta do sofrimento, da decepção ou algum pecado? Download. Fazer um download do Evangelho vai exigir a obediência irrestrita ao que Jesus disser. Você está disposto a isso? Tem gente que já está pensando na maneira de burlar o esquema. Como eu vou entrar sem ninguém me perceber? Como que eu vou? Você está disposto a obedecer? Então, nessa semana, você não vai mandar mensagem para o irmão. Se você precisar falar com ele, você vai ligar. Tá bom? Vamos nos desconectar. Vamos fazer o download do Evangelho e... Sabe aquele tempo que você estava louco para ir para o celular? Ai, obrigado, Wellington. Já ia esquecer de novo. Para finalizar. Aqui tem 3 tipos de pote. De tamanhos diferentes. Está vendo o tamanho dessa boca aqui? É grande, sim ou não? Vasos diferentes. Somos diferentes. Imagine que isso aqui seja nós. Cada vaso aqui. Somos diferentes, sim ou não? Muito diferentes. Só que tem o vinho. Tem a alegria de Deus. Todos nós podemos ser satisfeitos nele. Todos nós, independente do nosso tamanho, independente do tempo que chegamos aqui. Independente do tanto que já caminhamos, independente da nossa jornada, independente da nossa história de vida, que é tão diferente uma da outra, nós podemos ser satisfeitos em Deus. Nós podemos ser satisfeitos. E se nós quisermos, nós podemos ser satisfeitos até transbordar. É o quanto eu estarei aberta para receber essa alegria do Senhor. Como que eu recebo? Fazendo o download do Evangelho. Nós vamos dar sequência, mas como que eu faço esse download? Eu tiro a minha mente de escassez. Eu tiro a minha mente triste. Eu tiro a minha mente que está contaminada, e por isso que a gente vai se desintoxicar. Tem gente que já pensou, então já que eu não vou ter o celular, eu vou ficar na TV, no Netflix. Ô dó, não entendeu nada. Nós vamos nos desintoxicar e trocar a nossa mente pela mente de Cristo. Com a mente de Cristo, nós vamos andar em vitória. Com a mente de Cristo, não a nossa mente. A nossa mente quer levar a gente para outro lugar. Quer me levar para outro lugar. Não. Eu levo cativo a minha mente e medito no Evangelho. Para que esse Evangelho entre em mim e me transforme. Em nome de Jesus. Estão comigo? Estão comigo? Então vai depender exclusivamente de nós fazermos a nossa parte. Jesus poderia transformar a água em vinho, assim como ele disse, haja luz e houve luz. Ele poderia fazer isso. Ele poderia dizer, faltou o vinho. Ele poderia. Mas Jesus queria saber o nível de obediência.
A minha parte é obedecer. A minha parte é obedecer. Não obedecemos no jardim do Éden. Mas agora, com a ajuda de Jesus, nós podemos obedecer. Com a ajuda de Jesus, a gente pode fazer do jeito certo. Fique de pé. É tão bom quando o aniversário cai no domingo, sim ou não? Ah, é bom, né? Ou na terça-feira. Tem um monte de gente fazendo aniversário aí, mas não teve a sorte de cair no domingo, nem na terça-feira. Vou chamar aqui a